As trevas do fim dos tempos Vatmanei. Eis que as trevas cobrem a terra. Apesar das palavras deste artigo terem sido proferidas há mais de 50 anos atrás, parecem descrever com precisão a situação espiritual dos nossos dias. A luta hoje parece se tornar mais pesada dia a dia, como se o único alvo dos ataques de Satanás fosse nós, os cristãos. Por isso, na era atual, o problema que existe é se você e eu podemos perseverar até a última meia hora. Satanás magoará os santos do Altíssimo. Magoar tem aí o sentido de desgastar, consumir devagar. É muito mais difícil reconhecer Satanás como aquele que desgasta os santos, do que um Satanás que ruge como um leão. E a sua obra de consumir lentamente os santos já começou. Sempre que vou à montanha Kulin, caminho ao longo da correnteza que há ali. Frequentemente vejo rochas enormes, mas que são concavas no meio como bacias de tomar banho. Isto acontece por causa das muitas pedrinhas que diariamente as desgastam. Do mesmo modo Satanás trata os filhos de Deus. Em lugar de matá-los com um só golpe, tenta desgastar os santos, dia a dia, de modo que sem que percebam, acabam gravemente feridos depois de algum tempo. Os olhos do Senhor estão sobre nós, portanto não temamos o sofrimento. Se acontecer de nós nos desviarmos com medo do sofrimento, todos os nossos sofrimentos do passado terão sido em vão. Quando lemos 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 3, e 2 Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 13, ficamos sabendo que antes do dia da volta do Senhor haverá apostasia e dias perigosos quando a maldade e a mentira aumentarão grandemente. Tal apostasia não se refere à educação, gigantescas reuniões, pastores capazes, catedrais maravilhosas e progresso mental e físico. Relaciona-se com a fé e o reconhecimento do poder de Deus. Aponta para igrejas renomadas que se inclinam para a chamada alta crítica, na verdade não passa de incredulidade. E negam as obras sobrenaturais de Deus, tais como a regeneração, a santidade, orações atendidas e a revelação do Espírito Santo. Antes da vinda do Senhor, haverá muita fraude e muito erro, e se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. A forma da piedade será aumentada. A fé será diminuída por causa de credos falsos, engendrados por Satanás, e também o amor pelo mundo e a negação da palavra de Deus. Tais obras satânicas produzirão um efeito intangível que nos envolverão como o ar. Haverá uma forma de piedade exterior, mas por dentro estará cheia de maus espíritos e da melancolia do inferno. Esses espíritos malignos farão o máximo para desviar e oprimir os filhos de Deus. Tentarão atacar nosso corpo, diminuir nossa vontade de buscar o Senhor e embrutecer nossa mente. Toda espécie de sensações e provações estranhas poderão nos sobrevir, fazendo-nos perder o desejo de buscar a Deus e a força de fazê-lo, cansando nosso espírito, embotando nossa mente, tornando-a entorpecida, e ao mesmo tempo, fazendo-nos estranhamente amar os prazeres e costumes do mundo. Como também cobiçar as coisas proibidas por Deus. Tentarão fazer-nos perder a liberdade e o poder de pregar. Assim não poderemos nos concentrar para ouvir as mensagens, e seremos incapazes de nos ajoelhar para orar dedicadamente por algum período mais longo. Tais trevas e tal atmosfera deverão ser enfrentadas com resolução. Sem dúvida, Satanás procura obscurecer nossa mente e vontade com uma espécie de poder inconcebível, para que se torne extremamente difícil andar com Deus, e muito fácil viver de acordo com a carne. Acharemos que é difícil servir a Deus fielmente e orar com perseverança, como se tudo dentro de nós se levantasse para impedir-nos de seguir o Senhor Jesus, até o fim, e fazer-nos concordar com o mundo. A atmosfera à nossa volta nos obrigará a trair a Deus e a desistir de nossas sinceras orações. Embotará nossa sensibilidade espiritual para que não vejamos as realidades celestiais ou a gloriosa presença do Senhor. Assim facilmente negligenciaremos a comunhão com Deus e descobriremos que é difícil manter comunhão com Ele. Já estamos sentindo o começo destas influências. A concupiscência do mundo tece sua rede extensa de muitas maneiras à volta dos crentes. Torna-se cada vez mais apertada e mais forte com o passar do tempo. Muitas coisas que nas gerações passadas eram inimagináveis agora estão sendo praticadas sem restrição. Muitos lugares de adoração não só resistem à entrada de coisas espirituais, bloqueando reavivamentos, mas também introduzem toda espécie de festejos e coisas duvidosas. Falando de um modo geral, em todo o mundo, a diminuição da fé e o desenvolvimento da apostasia são evidentes. Naturalmente reconhecemos que ainda há muitos lugares abençoados por Deus, mas examinando a situação da igreja no mundo inteiro como um todo, não deixa de apresentar um quadro digno de dó.
Tendo visto estas coisas, não podemos deixar de gritar à Igreja de Deus que se levante, que desperte, que retorne à comunhão com Deus, e que agrade ao Senhor no tempo que ainda resta. Estejamos preparados para comparecer diante do tribunal de Cristo e apresentar o nosso caso. Deus hoje está chamando a Igreja para que levantem e andem de acordo com o padrão normal do início. Jesus é o Senhor. Deixe o seu like. Compartilhe nas redes sociais. Inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho e marque a opção todas, para você receber notificações de novos vídeos. Que seja feita a vontade do nosso Pai Celestial, e que seu reino venha sobre nós, e sobre toda a terra. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e bom pastor, que sempre nos apacenta com amor.